Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 6 tipos de ações de acordo com a classificação do Peter Lynch. Já gostaria de pedir para você adiantado, deixe seu like e clique no gostei aqui no meu vídeo, vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos para a tela. Primeiramente, falando sobre o Peter Lynch, eu sugiro que vocês pesquisem sobre ele depois na internet, a história dele é muito legal. Ele foi um gestor de fundos dos Estados Unidos, né? Um fundo que administrou mais de 1.000 ações simultaneamente durante um certo período. O fundo dele apresentou resultados consistentes na casa de 30% ao ano, foi um excelente resultado, né? E ele escreveu 2 livros. E no seu primeiro livro, que chama One Up on Wall Street, que a tradução para o português não tem nada a ver com isso, né? Mas ficou O Jeito Peter Lynch de Investir. Se você quiser ler esse livro em português, tem. E em inglês também a leitura é muito tranquila, eu já li. É muito legal de ler, assim, mostra bastante coisas. E dessas informações que ele passa no livro é justamente essa separação das empresas, para que a gente possa entender e comparar de forma justa uma com a outra. Então, vamos lá. De acordo com o Peter Lynch, existem 6 tipos de ações. Ações que têm um crescimento lento. Então, vamos lá. O que é um crescimento lento? A ação ela cresce, cai um pouquinho, aí cresce mais um pouquinho, cresce, cai um pouquinho, cai, sobe. E quando você vê, a ação está num crescimento lento, ela é devagar. Por exemplo, Itaú. Itaú é uma empresa de crescimento lento. Itaú. Por que Itaú é uma empresa de crescimento lento? Porque ela já é muito grande, né? E ela também se encaixa no padrão das robustas, porque não necessariamente uma empresa de crescimento lento ela é robusta. No caso do Itaú, ela também se encaixa aqui na empresa robusta. Por quê? Ela é uma empresa muito sólida, muito grande, dominante no setor. Então, os bancos, geralmente os maiores, são muito dominantes, são empresas multibilionárias. Então a gente está falando de muito dinheiro. Então é uma empresa muito robusta, forte, certo? E nós temos as empresas de crescimento rápido. Essas aqui, às vezes dá 100% ao ano, 200% ao ano, incrível. São empresas que têm crescimento altíssimo, é uma rentabilidade muito elevada. Não estou dizendo aqui ainda se é bom ou se é ruim, tá? Só estou dizendo como é a separação de acordo com o Peter Lynch. Então tem as empresas que crescem lentamente e isso você vai comparar com outra empresa que cresce lenta. É justamente para a gente poder separar as ações e compará-las da forma mais justa possível. E nós temos as ações no outro tipo aqui agora, ações cíclicas, né? Eles têm sobe e desce de preço. E geralmente esse sobe e desce, eles são ciclos certinhos. Por exemplo, às vezes as baixas, eu vou marcar aqui para a gente conversar. Ó, todas as baixas, tá? E todas as altas eu vou marcar de verde. Vai ficar legal da gente entender isso aqui. Vou apagar o que eu já fiz aqui em cima, só para não bagunçar. O que acontece aqui? Às vezes, é esse motivo aqui. Então, cada empresa, quando ela é cíclica, cada empresa cíclica, ela está exposta a um ciclo diferente. Então, pode ser que a gente tenha oscilações de preço de acordo com as estações do ano, porque a estação pode acabar influenciando positiva ou negativamente para aquela empresa. Pode ser que seja, por exemplo, uma data específica. Pode ser que aqui seja assim, todo mês de maio a ação cai, todo maio ela cai, maio. E tem empresa que se você for olhar o gráfico é justamente isso. Todo mês, de todos os anos, ela tem um comportamento parecido de cair ou de subir. Então isso a gente consegue entender também como um padrão de comportamento. E às vezes aqui a alta pode se dar assim, janeiro. Todo janeiro essa ação sobe. Janeiro, tá vendo? Então isso é um exemplo de ação cíclica. Ela se comporta de forma parecida em ciclos. Esse ciclo pode ser
de acordo com uma data, de acordo com a estação, de acordo com a temperatura, enfim, são ciclos, tá? Tem as empresas de turnarounds. Essas empresas aqui, geralmente, você vai olhar o gráfico delas e vai estar assim, ó. Imagina que isso aqui é a escala, né, de preços. E aqui tá os preços da ação, beleza? A escala. E os preços dessa ação geralmente vão estar assim, ó. Opa, vamos lá. Assim. Caindo muito. Com a tendência claríssima de baixa, de queda, ninguém acredita mais nessa empresa. Ela é um caso de turnaround quando você olha para a empresa e entende que ela tem um potencial de reverter toda essa situação que ela está aqui caótica e algum dia se tornar uma empresa de crescimento novamente. Geralmente, as empresas de turnaround, elas estão classificadas por um processo de recuperação judicial. Elas estão passando com algum problema, elas têm muitas barreiras para serem vencidas, e se essas barreiras não forem vencidas, elas podem fechar as portas. Então, isso aqui é um caso muito sério, porque ela pode fechar as portas, então você pode investir e acabar perdendo seu dinheiro, né? Porque ela não vai recuperar, ou pode colocar o seu dinheiro nela e ter um retorno absurdo, porque como ela está subprecificada, né? Como ela está no processo de queda, ela acaba que quando ela começa a subir é muito expressivo, né? Essa recuperação é muito expressiva. Se a gente parar para ver no passado, empresas que estão de turnaround, elas têm um retorno assim, muito expressivo. Recentemente, né, na semana passada, na última semana de novembro de 2020, a MMX, aquela empresa do Eike Batista, anunciou que finalizou o processo de recuperação judicial e a CVM aceitou. Então a CVM tirou ela de recuperação judicial, a justiça, né? E nesse mesmo dia as ações subiram assim, acho que em 2 dias subiu mais de 100% em 2 dias, 98% num dia e 50 e pouco por cento no outro. Não estou falando para você investir em MMX, tá bom? Só estou dando um exemplo do que acontece quando essas empresas saem da recuperação judicial positivamente, porque ela também pode sair para quebrar, né? E o último tipo de ações, o último tipo de ação, de acordo com o Peter Lynch, são as ações que estão subprecificadas. O que é isso? Imagina assim, que a ação seja de uma empresa de shopping, né? E ela tem um shopping, uma área de shopping desse tamanho aqui. E se você vender esse shopping, você vai ganhar, vender esse terreno que ela tem, né, por exemplo, você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você multiplicasse o número de ações vezes o preço atual. Imagina que o número de ações vezes o preço atual está dando aqui 50 mil, tá? Vou dar um exemplo. E só esse terreno aqui, às vezes, vou dar um exemplo, tá, gente? Pode ser uma mina de ouro que ela tem guardada e ainda não explorou, pode ser um terreno, pode ser um bem, pode ser uma máquina, pode ser qualquer coisa que ela tenha que valha muito dinheiro e que o mercado ainda não percebeu. Então, por exemplo, a ação ela tem um terreno aqui vazio que vale 60 mil. Então, olha só, a ação tem um terreno que vale 60 mil reais e se você tiver 50 mil, você compra todas as ações dessa empresa. Ou seja, o número de ações vezes o preço atual é 50 mil. E ela tem um terreno que vale 60 mil reais. Ou seja, vale muito a pena você comprar essa ação, porque o dia que o mercado perceber que essa ação, além de valer a empresa que ela vale, ela ainda tem um terreno aqui grande, que vale muita grana, que ela esqueceu de precificar, essa ação vai subir. Não tem jeito, ela vai subir. O dia que o mercado perceber que ela tem um valor escondido, um ativo subprecificado, os preços vão disparar. E essas são as classificações de empresas. Empresas que crescem devagar, empresas que são muito robustas, que não tem muito mais para onde crescer, empresas de crescimento rápido, crescem muito, estão no setor de alto crescimento, empresas cíclicas que sobem, descem e oscilam de acordo com alguma fase, empresas de turnaround
Eu citei o caso da MMX, mas a Oi também é uma empresa que se enquadra no caso de turnaround, ela está em recuperação judicial. Então, assim, a hora que ela sair disso, se sair positivamente, ela tem tudo para o papel explodir para cima, né? Ou então quebrar, infelizmente, é uma possibilidade que todas as empresas correm. E tem os ativos subprecificados, né? Que são os que têm os ativos escondidos. Ali tem uma coisinha que o mercado ainda não percebeu. E se você perceber, te garanto que você vai ganhar dinheiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conteúdo de curiosidade para a gente entender um pouco mais da visão do Peter Lynch, né? A visão de um gestor de fundos de investimento americano que teve um grande sucesso e que escreveu 2 livros. Eu espero que tenham gostado. Se não clicou no botão de gostei ainda no meu vídeo, dá um joinha aí e contribua com o meu canal. Até mais!